Olá, meu nome é Angélica, meu RU é 1606013, sou do Polo de Sorriso, Mato Grosso. O meu estágio de extensão é sobre a importância da sociologia na vida do adolescente no ensino médio. Nós estamos fazendo esse estágio com 3 participantes, eu e a Cioneide e a Kelly. Vocês estarão conhecendo elas nos próximos vídeos. O nosso projeto terá duração de 6 horas e ele será dividido em etapas. E eu já vou começar explicando e questionando vocês. O que é a sociologia? Quando surgiu a sociologia? Por que a sociologia é importante? Bom, a sociologia é a ciência social que estuda a sociedade, seus padrões, suas relações sociais, a sua interação social e cultural da vida cotidiana. O seu fundador foi Emile Durkheim. A sociologia, ela surgiu na primeira metade do século XIX, sob o impacto da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. As suas transformações econômicas, políticas e culturais da época criaram a impressão generalizada de que a Europa vivia o alvorecer de uma nova sociedade. Ou seja, a sociologia ela surgiu a partir de várias tentativas do indivíduo tentar interpretar a sociedade, que passava por muitas mudanças. A sociologia ela é importante para o mundo contemporâneo, assim como as outras ciências. Por quê? Porque ela volta-se especificamente para a compreensão dos problemas sociais e assim adquire reflexões e debate sobre esses problemas, com o intuito de, além de gerar pensamentos, também buscar soluções. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. A sua cidade tem vários bueiros entupidos, né? O que a sociologia vai fazer? É um problema da sociologia. A sociologia vai buscar o problema. Então, a sociologia vai lá, vai encontrar o problema na sociedade e, além de encontrar o problema, ela vai tentar gerar a solução desses problemas. É isso que a sociologia faz. O bueiro da sua cidade está entupido. Os bueiros. Quando vier a chuva, o que vai acontecer? Vai alagar, vai inundar tudo, né? Aí as ruas vão ficar cheias de água. Aí a sociologia vai lá, vai buscar esse problema e ela vai tentar resolver. Ela vai tentar solucionar, né? Encontrar uma solução para aquele problema. É isso que a sociologia vai fazer. Eu estou aqui com um livro, A Sociologia para o Ensino Médio, do Nelson Dácio Tomasi, né? E aqui fala um pouco sobre algumas coisas da sociologia que a sociologia engloba. Ó, a estrutura social e as desigualdades sociais, né? A sociedade capitalista e as classes sociais, as desigualdades sociais no Brasil, o Estado moderno, o poder e o Estado, a democracia no Brasil, direitos e cidadanias, os movimentos sociais, direitos e cidadanias no Brasil, os movimentos sociais no Brasil, aí os conceitos e definições da cultura e ideologia. Então, a sociologia, ela no ensino médio, que esse livro aqui é Sociologia para o Ensino Médio, né? Ela vai falar várias coisas sobre isso, entendeu? Ela fala várias coisas assim sobre a sociologia, sobre a estrutura da sociologia, entendeu? Tem outras coisas também sobre a cultura e indústria cultural no Brasil, né? As mudanças e revoluções, né, que aconteceram, as mudanças sociais no Brasil, né? Deixa eu ver outros aqui. O indivíduo, sua história e a sociedade, porque a sociologia ela é isso. Ela estuda o indivíduo, ela estuda a sociedade, ela busca transformações, inovações, né? Ela é praticamente um
questiona a sociedade, ela, ela ela cria em você um ser humano crítico, entendeu? Que critica as classes sociais, o meio ambiente, as revoluções, entendeu? Ela é isso. Ó, aqui também fala sobre as relações entre o indivíduo e a sociedade, né? Nós temos vários. Eu vou procurar aqui. Eu tinha deixado salvo aqui, mas eu vou procurar aqui e já vou falar para vocês de alguns. Entendeu? Deixa eu travar. Eu dei uma parada aqui, né? Porque eu estava procurando no livro, né? O que alguns autores pensam sobre a sociologia. Então, para Parson, a sociologia é uma ciência ligada a outras ciências do homem, capaz de sistematizar a ação social. Para Bourdieu, a ciência que estuda a ação subjetiva e seus significados com base nas relações de poder entre os agentes. E vamos ver aqui, para Marx, é um modo de produção capital, trabalho, praxis, contradição social, classes sociais, luta de classes, conflitos, relações de produção. Para Weber, é ação social, relação social, dominação, burocracia, capitalismo ocidental, racionalização. Então, tem aqui, ó, o campo de estudo da sociologia. Então, eu vou ler aqui para vocês para ficar bem explicado. Ao estudar a sociologia, nós procuramos entender os elementos essenciais, fundamento de uma sociedade e encontrar respostas e questões como estas. Por que as pessoas agem e pensam de uma forma e não de outra? Por que as pessoas se relacionam uma com as outras de determinada maneira, normalmente padronizada? Por que existe tantas desigualdades nas sociedades humanas? A sociologia ela aborda muito sobre a desigualdade social, tá bom? Por que existem políticas e relações de poder na sociedade? Quais são os nossos direitos e o que significa cidadania? Por que existem movimentos sociais com interesses tão diversos? O que é cultura? Qual a relação entre cultura e ideologia? Como elas estão presentes nos meios de comunicação de massa? Então, essas daqui são algumas perguntas que está dentro do campo de estudo da sociologia. Você percebeu quanta coisa, quantos pensamentos a sociologia te traz, quantos questionamentos? A sociologia é isso. A sociologia ela vai te dar questionamentos. Ela entra em si com várias perguntas, entendeu? Ela te faz um ser crítico. Ó, a sociologia nos ajuda a entender melhor essas e outras questões que envolvem nosso cotidiano, sejam elas de caráter individual ou coletivo. Deixa eu ver aqui mais. A sociedade a qual pertencemos, ou a todas as sociedades, o fundamento da sociologia, porém, é nos fornecer conceitos e outras ferramentas para analisar as questões sociais e individuais de modo sistemático e consistente. Por meio da sociologia, obtemos um conhecimento científico sobre a realidade social. Como lembra o sociólogo estadunidense Charles Rickett,
Miles, de 1916 a 1962, a sociologia ela contribui ainda para o desenvolver da nossa imaginação sociológica, isto é, a nossa capacidade de analisar experiências cotidianas e estabelecer relações entre elas e situações mais amplas que nos condicionam e nos limitam, mas que também podem explicar o que acontece em nossa vida. A sociologia, ela nos ajuda ainda a pensar de modo independente, oferecendo instrumentos para analisarmos o conteúdo dos jornais, de sites e da internet, as novelas, os telejornais, os programas de rádio e as entrevistas das autoridades. Por meio de análises e de questionamentos, percebemos o que os meios de comunicação ocultam. Eles ocultam muita coisa. E formamos o nosso próprio ponto de vista sobre os fatos. A importância de você estudar a sociologia é que você vai aprender a se questionar. Será que aquela informação está verdadeira? Será que ela é realmente verídica? Nesse ponto de vista, você vai questionar, você vai buscar e você vai ter um outro ponto de vista sobre aquela informação. Olha, para o sociólogo francês Pierre Bourdieu, em 1930 a 2002, a sociologia, quando se coloca numa posição crítica, incomoda muito. Por quê? Como outras ciências humanas, revela aspectos da sociedade que certos indivíduos ou grupos se empenham em ocultar. Porque muitas das vezes que você escuta num jornal algo, nem sempre é a verdade, nem sempre é o verdadeiro fato, é a verdadeira informação, entendeu? Se esses indivíduos e grupos procuram impedir que determinados atos e fenômenos sejam conhecidos do público, de alguma forma, os esclarecimentos de tais fatos podem perturbar seu interesse ou mesmo concepções, explicações e convicções. Se quisermos compreender como pensavam as pessoas de determinada época, precisaremos saber em que meio social eles viveram, pois o pensamento de um período da história é formado pelos indivíduos em grupos ou camadas sociais e reagindo e respondendo às situações históricas do seu tempo. Então, cada pensamento, cada vivência de uma época é dito daquela época em que era se passada. Hoje, o pensamento, os nossos pensamentos, as nossas ideias são diferentes do povo passado, porque não é a mesma sociedade, não é a mesma maneira de se viver. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Desde suas origens, o conhecimento sociológico foi constituído com base de muita pesquisa. Para desenvolver suas análises, os sociólogos observaram a realidade social de seu tempo, promoveram investigações históricas, documentos e bibliografias, coletaram e organizaram dados e formularam interpretações. O objetivo de suas pesquisas variava dos fenômenos mais simples até os mais complexos. O trabalho de Florestan Fernandes ele é um importantíssimo sociólogo brasileiro. Ele demonstra a diversidade e as possibilidades de pesquisas sociológicas. Nas décadas de 1940 e 1950, Florestan Fernandes estudou as mudanças sociais na cidade de São Paulo. Para tanto, pesquisou o folclore paulistano e as sociais na cidade de São Paulo. Portanto,
brincadeiras das crianças no bairro. Sua pesquisa ela deu origem ao livro Folclore e Mudança Social na cidade de São Paulo. Neste período, o sociólogo também pesquisou a sociedade tupinambá, que foi assunto de seus livros. Tem muita coisa nesse livro aqui, gente, a Sociologia para o Ensino Médio. É algo que quando você começa a ver e reler ele fala muita coisa, você consegue compreender o porquê da sociologia no ensino médio, entende? Sobre empregos, sobre o trabalho escravo assalariado, a jornada do trabalho no capitalismo no século XIX, como todos nós sabemos, né? Foi uma época muito difícil, épocas das construções das fábricas, né? Não sei se vocês lembram. Teve até aquele filme de Charlie Chaplin, não sei se vocês já assistiram, eu já assisti ele quando eu estudava no ensino médio, né? Falando sobre as máquinas, o comportamento do ser humano naquela época, né? Tão difícil, né? Os direitos da cidadania, né? O que mais? Deixa eu ver aqui. Fala sobre o ano de 1946, o ano de 1951, sobre a democracia nessa época, né? Outras coisas vão falar sobre poder, política, o Estado moderno, o poder e o Estado, poder, política e Estado no Brasil. É muito importante a gente estudar a sociologia dentro do Brasil, sabia? Que fala sobre a escravidão novamente. Vamos ver aqui. Fala sobre o futebol também, né? A sociologia fala bastante coisa sobre o futebol. É coisas que está dentro da nossa sociedade, do nosso cotidiano, né? Vamos ver aqui o próximo livro. A família no mundo de hoje. A sociologia ela tá falando muito sobre isso também, né? Por que a família ela é considerada uma instituição social? A origem da família patriarca no Brasil, né? A influência e as configurações da família na sociedade ocidental, as mudanças da sociedade. Ó, entre todas as mudanças que estão se dando no mundo, nenhuma é mais importante do que aquelas que acontecem em nossas vidas pessoais, na sexualidade, nos relacionamentos, no casamento e na família. Ó, há uma grande variedade de situações e arranjos familiares no mundo. Como é sua família? Que imagem vem à sua mente quando você pensa nesse assunto? Será que a família é apenas um pequeno grupo formado por pai, mãe, filhos morando juntos? Ou você incluiria avós, tios, primos, ainda que nem todos habitem a mesma casa? Quem mais você considera parte do seu núcleo familiar? Então, tudo isso é a sociologia. A sociologia, ela te questiona. A sociologia, ela busca te questionar de alguns assuntos, né? E já com eles trazendo a resposta, né? E se for dentro da sociedade, mais ainda, porque ela vai buscar um problema e logo vem lhe trazendo a solução. Então, é isso aí. Nos aguarde nos próximos vídeos. Esse é o primeiro vídeo. Provavelmente o segundo e os próximos vídeos serão a Cioneide e a Kelly. Eu também já irei vindo com outras coisas, porque nós ainda temos que falar sobre o estado da arte no nosso trabalho, sobre os vídeos que a gente colocou lá, né? Que a gente assistiu um documentário e a gente tem que falar dele sobre nesses vídeos que a gente vai estar colocando aqui no estágio extensão. Então, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima, se Deus quiser.